Agora, pessoal, vamos ver sobre os vértices da parábola. O que são os vértices? O vértice da parábola corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função quadrática muda o sentido. Lembrando que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola ou uma curva. Esta curva ela pode estar subindo ou pode estar descendo. Então ela vai mudar esse sentido. Então observamos aqui, ó, podendo ser chamado de ponto de máximo ou de mínimo. O A positivo, parábola voltada para cima, ou seja, ela vai ter ponto de mínimo. Parábola voltada para baixo, com o A negativo, ela terá ponto de máximo. Como nós determinamos o ponto de máximo e de mínimo? Através dos vértices da parábola. As coordenadas do vértice XV e YV. Observe que nós estamos diferenciando as coordenadas de x e y para XV e YV. Destaque isso no seu cálculo. Isso é muito importante na hora de estar resolvendo um exercício de função de segundo grau. Podem ser encontradas através das seguintes fórmulas. X vértice igual a menos b sobre 2a. Y vértice menos delta sobre 4a. Observe que você sempre vai ter que ter os coeficientes a, b e o cálculo do delta. A construção do gráfico de uma função de segundo grau. Nós temos 4 passos a ser seguidos. Primeiro, determine as raízes da função através da fórmula de Bhaskara e os vértices da parábola. Aproveite o momento do cálculo da fórmula de Bhaskara e já calcule o XV e o YV. Isso vai facilitar o seu trabalho. Segundo passo, indicar valores para x. Por que você vai indicar os valores para x? Como nós falamos, x é a variável livre, então você pode escolher os valores para x. E calcular os valores de y através da função dada. Lembrando que y é a variável dependente, ela depende de x para ser encontrado o valor de y. Terceiro passo, marcar os pares ordenados encontrados através dos cálculos no plano cartesiano. Neste momento, você vai indicar no plano cartesiano as raízes, o vértice e os pontos encontrados através da função de segundo grau. E ligar os pontos. Cuidado, na hora que você ligar esses pontos e não formar uma parábola, quer dizer que algum cálculo saiu errado. Revise os seus cálculos novamente. Vamos pegar este exemplo. Dado uma função y igual a x ao quadrado menos x menos 6. Construa seu gráfico e determine as raízes da função e seu vértice. Observe, neste exemplo, nós estamos pedindo todas as possibilidades de um exercício. Alguns exercícios só vai pedir as raízes, outros vai pedir o vértice ou apenas a construção do gráfico. Este aqui, ele está completo como exercício de função de segundo grau. Nós temos então y igual a x ao quadrado menos x menos 6. Quais são os coeficientes? Importante sempre separar os coeficientes. A igual a 1, b igual a menos 1 e c igual a menos 6. É importante você separar para o cálculo das raízes e do vértice da função. Então nós temos delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Essa fórmula ela é dada junto com a fórmula de Bhaskara. Delta igual a menos 1 ao quadrado, porque o menos 1 é o b. Menos 4 vezes o a, que é o 1, vezes o c, que é o menos 6. Então, menos 1 ao quadrado igual a 1. Menos com menos, mais 4 vezes 6, 24. 1 mais 24, delta igual a 25. Determinamos o nosso delta. Lembrando, delta positivo, nós temos duas raízes. E observe, A positivo, parábola voltada para cima. Então nós temos o primeiro caso dado, A positivo e delta positivo. Na fórmula de Bhaskara, nós também vamos substituir os coeficientes e o delta. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é o b? b vale menos 1. Quem é o delta? 25. Quem é o a? Coeficiente 1. Então vamos substituir.
menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. Menos com menos 1, mais 1. Raiz quadrada de 25, 5. Lembrando o mais ou menos, não esqueça do mais ou menos. 2 vezes 1, 2. Então nós vamos separar x' ou x1 com o positivo, x duas linhas ou x2 com o negativo. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Isto é uma regra de sinal. Se você não lembra, procure se recordar. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então nós temos delta igual a 25 e as raízes 3 e menos 2. Observe, aqui nós não temos uma ordem certa. Aqui poderia ser o menos 2 e aqui poderia sair o 3. Por que aqui saiu o 3? Porque eu coloquei o sinal de mais. Não é mais ou menos? Coloquei o sinal de mais. E eu coloquei o menos no x2. Eu poderia colocar o menos aqui e o mais aqui no x2. Isso não interfere na hora de montar o gráfico. Então, pessoal, como nós vimos, nós calculamos as raízes e agora nós vamos calcular os vértices. Nós temos aqui x vértice igual a menos b sobre 2a. Lembrando que vai sair um valor para o x e um valor para o y. Substituindo o b por menos 1, como nós vimos aqui nos coeficientes, 2 vezes 1. Menos com menos 1, 1. 2 vezes 1, 2. Nós podemos utilizar na forma de fração ou na forma de número decimal. Lembrando que meio é igual a 0,5. Y vértice, menos delta sobre 4a. Nós achamos o delta igual a 25. Então, substitui também aqui na nossa fórmula. Menos 25 sobre 4 vezes 1. Menos 25 sobre 4. Observe que aqui não dá para simplificar. Então, você pode transformar em número decimal. 25 dividido por 4, 6,25. Com o sinal de menos, menos 6,25. Então, o nosso vértice será escrito meio para x e menos 25 sobre 4 para y. Ou 0,5 para x e menos 6,25 para y. Agora, nós vamos determinar valores de x e y. Lembrando que x é a nossa variável livre e y a nossa variável dependente. Eu escolhi os valores para x em menos 3, menos 1, 2 e 4. Por que eu escolhi esses pontos? Observando, o nosso vértice é meio para x e menos 25 sobre 4 para y. Quais são os valores aproximados de meio? Nós temos o menos 1 e o 2, que é bem próximo. E o menos 3 e o 4, que é um pouco mais afastado de meio. Então, sempre escolha valores próximos do vértice. Próximos que você possa calcular de uma forma mais simples, mais fácil e mais rápido. Então, nós substituindo na fórmula o menos 3 no lugar do x. Menos 3 ao quadrado, menos 3, menos 6. Lembrando que nós temos que substituir na função do segundo grau. Menos 3 ao quadrado igual a 9, menos com menos 3 mais 3 e menos 6. 9 mais 3 dará 12. 12 menos 6, y é igual a 6. Então, quando x for menos 3, y é igual a 6. Substituindo agora o x por menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 6. Observe, nós estamos trocando os valores de x. Então, nós temos menos 1 ao quadrado igual a 1, menos com menos 1 mais 1, menos 6, que é o coeficiente c, que ele não tem o valor de x. Menos 1 com mais 1 igual a 2. 2 menos 6, y igual a menos 4. Substituímos o menos 1, achamos o menos 4. E assim sucessivamente. Vamos trocar o x por 2 e o x por 4.
2 ao quadrado, menos 2, menos 6. 4 ao quadrado, menos 4, menos 6. Então, observe que quando eu substituo o x, eu determinei valores para y. Assim, nós temos a nossa tabela de variáveis. Variável x, que é a variável livre, e a variável y, que é a variável dependente. Através desse cálculo, nós determinamos 4 pontos. P1, menos 3 e 6. P2, menos 1 e menos 4. P3, 2 e menos 4. E P4, 4 e 6. Valores de x e valores de y. Agora, pessoal, como nós já calculamos as raízes, calculamos os vértices e os pontos, agora nós vamos colocar no plano cartesiano. Observe aqui, vértice, meio e menos 25 sobre 4. Meio no eixo x e menos 25 sobre 4. Por isso você utiliza os números decimais, para ficar mais fácil para você encontrar esses pontos. Então nós temos meio com menos 25 sobre 4. Aqui é o nosso vértice. Nossas raízes, x' menos 2, x duas linhas igual a 3. X' menos 2, x duas linhas igual a 3. É os pontos onde o gráfico corta o eixo x. Aí nós temos também os 4 pontos que nós determinamos. P1, P2, P3 e P4. Para P1, menos 3 e 6. Estamos aqui, menos 3 para x, 6 para y. P2, menos 1 para x e menos 4 para y. Menos 1 para x e menos 4 para y. P3, 2 de x, menos 4 de y. 2 de x e menos 4 de y. P4, 4 para x e 6 para y. 4 para x e 6 para y. Observe que interligando os pontos, ele formou uma parábola. Lembrando, coeficiente A positivo, parábola para cima. Delta positivo, temos 2 pontos sendo cortados pela parábola. E aqui nós temos o nosso vértice, que é ponto de mínimo, porque a parábola é voltada para cima. Então, pessoal, encerramos aqui nossa aula de função do segundo grau. Eu acredito que você tenha gostado e que você tenha um bom proveito dessa matéria. Um abraço e eu aguardo você na nossa próxima videoaula.